Olá, sejam muito bem-vindos ao Keep It Real, Real Estate Talks. Hoje vamos ter dois convidados muito especiais connosco. JP Pintor e Jorge Zakzak, promotor do projeto Art House no Porto. Bom dia, Jorge, bom dia, JP. Muito obrigado por estarem aqui no Keep It Real, o podcast da Quintela Penalva Knight Frank. Antes de mais, agradecer ao Jorge a possibilidade de falarmos hoje com o JP, um artista plástico brasileiro de grande relevância com a sua obra no Brasil e com várias representações também noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também. Aliás, nós vemos aqui alguns quadros do JP expostos e esta conversa surgiu de uma visita e de uma reunião que eu tive com o Jorge, que me apresentou o seu novo projeto, o Art House, do qual nós vamos falar aqui. E enquanto falávamos, mostrou aqui o acervo que possui das suas obras e disse que grande parte delas, ou uma grande quantidade de quadros seus vão estar presentes no novo empreendimento, o Art House, do qual vamos à inauguração hoje às 6 da tarde. Isto foi motivo de conversa. Eu gosto particularmente de arte e gosto particularmente dos seus quadros e sugeri ao Jorge a realização deste podcast com a sua presença, comendo algum tempo ao Art House, mas eu acho que vale a pena porque, efetivamente, o Art House também é um empreendimento com lives artísticos e se conter os seus quadros é uma boa forma de se promover imobiliário e uma boa forma de estar a destacar um produto imobiliário dos demais. E por isso agradeço ao Jorge a sua presença e a presença do JP para falarmos aqui um pouco do Art House e do seu percurso nas artes. Eu estive a pesquisar um bocadinho sobre o JP, percebi que o seu início de carreira profissional nada tem a ver com pintura. O JP quer, na nossa conversa também anterior, percebemos que a sua principal ação é no Brasil. Depois tem bastante também reconhecimento nos Estados Unidos, nomeadamente através da cidade onde viveu muitos anos, em Miami, alguns na Europa, alguns na Ásia, mas efetivamente o seu foco de encomendas situa-se no Brasil e nos Estados Unidos. Quer-nos falar um bocadinho sobre o que é que leva um empresário com sucesso, certamente, e com alguns reveses também, o que é que leva um empresário focado nos negócios, focado na hotelaria, virar-se para a arte e produzir estas obras de facto extraordinárias e diferentes e interessantes, o que torna interessante também a sua produção. Pois bem, antes de mais nada, obrigado por estar aqui. A gente já conversou um pouco sobre a minha vida pregressa, que foi de empresário, e tive alguns problemas com clientes e eu acho que a vida decidiu por mim de começar a pintar. Eu tive problemas com a empresa que eu tinha e acabei perdendo tudo na época. E decidi pintar com o que tinha na minha casa. Isso foi dando certo, pintando com o material que tinha, pintei em caixa de papelão. Eu cheguei a esse ponto de não ter dinheiro para comprar material. Então os primeiros quadros foram trocados por comida, literalmente. Uma pessoa em Miami viu que eu tinha alguma qualidade em pintar e decidiu começar a me incentivar. E isso eu comecei a vender para o México na época, vendi para Miami e eu acho que foi por aí. Essa viragem do empresário que se torna artista, eu acho esta ligação, muitas vezes, junto da comunidade artística, por vezes não é bem vista, que eu sei. Mas entre nós parece-me ser uma ligação interessante, não é? Nomeadamente a sua prática de empresário e depois aplicar à produção de arte e à colocação no mercado. Mas podemos falar um bocadinho mais à frente disso. Eu estive a recolher aqui algumas opiniões sobre os seus quadros, alguma produção escrita sobre os seus quadros e tive também a analisá-los. E preparei aqui uma pergunta que gostaria de lhe fazer. Eu vou ler para ser mais fácil. As suas obras contêm uma dose de realidade, recorrendo a símbolos e produtos que caracterizam o dia-a-dia e recorrendo a objetos facilmente reconhecíveis, mas integrados numa trama abstrata.
Poderia ser uma simplificação da realidade e o contrário ao mesmo tempo. Eventualmente são obras pensadas para causar sensações imediatas, muitas vezes contidas nas mensagens escritas, outras na harmonia visual. Isto é uma avaliação correta da sua Sim, produção artística? É bem por aí. É o que a gente conversou, a liberdade de criar, né? Eu não sigo muito, por nunca ter estudado arte, nunca ter frequentado nenhum curso. Eu fui autodidata, vamos dizer. Eu pinto há 7 anos. Eu não tive nada que me direcionasse, então o que vinha na cabeça começou a sair. Então eu acho que isso retrata muito bem, porque é a liberdade de criar, né? Eu acho que a liberdade está muito presente na sua obra artística e isso é interessante. De facto, nós estivemos a falar sobre a capacidade de exercer a liberdade por parte dos artistas sul-americanos e americanos. E isso é muito, muito patente nas suas obras. E outra coisa que eu também senti, isso aliás até veio de uma conversa que eu tive ali com o Jorge sobre aquele quadro ali ao fundo, que é o pegar nos referenciais do dia-a-dia, do cotidiano, colocar no quadro e causar uma sensação que ultrapassa a obra estética, não é? Sim. E isso tem uma dimensão muito interessante de explorar, nomeadamente ao nível de deixar uma marca. E eu reparo que os seus quadros têm muitas mensagens escritas, mas estão muito ancoradas no presente. Ou seja, são coisas da contemporaneidade, são coisas com quais nós nos identificamos. Como é que se vê no futuro? Como é que as próximas gerações vão se lembrar do JP com esta ancoragem bem forte na contemporaneidade? Ô Pedro, é muito complicado pensar no futuro quando a gente tem que pensar no presente muito forte hoje em dia, né? O que eu te falei, eu não tenho tempo de olhar o que está acontecendo com a pessoa que está criando ao meu lado. Não penso muito nisso, tá? Porque eu acho que hoje em dia eu vejo um pouco do que os artistas anteriores faziam, você vê que o cara pensava muito no que estava acontecendo no dia a dia dele, né? E eu acho que é bem por aí. Esta pergunta é porque, efetivamente, a sua obra causa um impacto grande E espero que continue causando. Mas a existência ao longo do tempo de uma determinada obra é um conceito engraçado de explorar. O fato histórico, não é? Quando nós falamos em tempo, normalmente consideramos um fato histórico que tem uma interpretação no momento e 50 anos depois há de ter a interpretação correta, com todos os detalhes limpos, digamos assim. Sim. E essa pergunta é um bocadinho nesse sentido, que é tão contemporâneo, certamente vai deixar um legado interessante. E às vezes é bem simples, não é uma coisa mais complexa, mas às vezes é o dia a dia, a coisa simples do dia a dia. Que é uma vertente interessante. Uma das outras coisas uma pergunta que eu também lhe preparei e tem a ver com aquilo que eu já lhe peguei, é a sua evolução de empresário para artista, a sua utilização das valências de empresário enquanto artista torna-se muitas vezes evidente quando se tornou embaixador do champanhe, não é? do MUM, embaixador também de um incorporador no Brasil, de um promotor imobiliário no Brasil com os seus empreendimentos. E isso, como lhe disse anteriormente, muitas vezes na comunidade artística eu sei que gera algum atrito, não é? Ligar a produção artística ao networking. A um networking e um produto, a uma noção de comercialização, causa alguns atritos. Eu, pessoalmente, eu venho de marketing, venho de publicidade, isso não me causa atrito nenhum, acho interessante esta exploração, desde que o artista mantenha a sua identidade através da sua obra. É uma coisa que não me escandaliza. Como é que se movimenta nesse campo? Isso me facilitou bastante, viu, Pedro?
Porque eu vejo que o artista ele tem um problema muito sério em relação a isso. Pelo menos no Brasil a gente vê que tem a relação de negociação, de ter os contatos. O artista ele é muito fechado no mundo de só criar. Essa coisa do empreendedor antes de ser artista me ajudou bastante nisso, em chegar nas pessoas certas, em negociar as obras de uma forma melhor. Isso ajudou bastante. Para mim foi muito proveitoso isso. Eu utilizo até hoje diariamente. Até para as negociações maiores, porque eu tenho uma equipe que cuida de vendas e tal, mas chega nas coisas maiores, só eu que mexo. Ainda é meio centralizador nisso aí. E a comunidade artística ao seu lado, olha, como é que olha para isso? Não lhe interessa. Não interessa. Literalmente não me interessa. Jorge, que ideia que foi esta de associar ao Art House um artista como o JP? O que é que se lembrou? Porquê é que fez isto? O que é que está por trás disto? Isto é muito interessante, essa exploração. O Art House vem da ideia de se apresentar um produto de alto luxo, mas que tenha um pouco de vida, que traga mais, não o luxo antigo, mas talvez luxo contemporâneo, né? E eu acho que o JP ele representa a arte contemporânea. E o trabalho dele, eu acho que tem tudo a ver com o Art House, ele ser o resident artist do projeto, porque ele consegue atender não só ao que o Jorge gosta, mas ele consegue atender ao que os potenciais compradores do imóvel venham a gostar. Ele tem a flexibilidade, ele tem a capacidade de, nos quadros dele, principalmente nos quadros comissionados dele, contar a história da sua vida, contar a história da sua empresa, contar a história que você pedir. Né? E quando você compra a sua casa, o seu apartamento, é uma coisa muito pessoal, é muito íntimo. Então, nas áreas públicas, a gente consegue mostrar, através da obra dele, a parte pública que você quer mostrar aos outros. Mas dentro do seu apartamento, você vai ter a oportunidade de mostrar a sua parte íntima, a sua parte exclusiva, apenas para aqueles que você quer mostrar. Significa que os futuros residentes do Art House podem ter uma obra comissionada junto do JP. Exato. Esse é o grande segredo, que não vai ser mais segredo, né? Mas quando alguém compra uma unidade no Art House, ele pode comissionar um quadro junto ao JP. Isso aí são, para você ter ideia, né? O JP não gosta que eu falo isso, mas ele tem aí lista de quase 3 anos de comissionamentos, e a gente acordou que quem comprar no Art House vai poder passar na frente. Furar a fila. Vai poder furar essa fila. Isso é um argumento, eu acho um argumento interessantíssimo, interessantíssimo. É uma coisa, de facto, é aquelas intangibilidades que valem a pena. Tá, o Art House é um projeto extraordinário, parece-me extraordinário, e acho que vem na altura certa para o mercado do Porto. O Porto tem muita procura, tem tido uma oferta também interessante, mas uma oferta na área do luxo não tem tido muito. Mesmo, não só o Porto, mesmo Portugal, acho que agora estão a vir projetos com outra capacidade de atrair pessoas que procuram o luxo verdadeiro. E isto, eu não sei se isto é ir atrás das tendências, se é uma disrupção no Porto. E eu gostaria de considerar que fosse uma disrupção, nem que seja pela disrupção que os quadros que o JP coloca aqui à disposição do Art House e dos seus moradores. Como é que o Jorge vê isto? Vê o Art House vai ser uma disrupção no mercado imobiliário do Porto? Vai seguir uma tendência que toda a gente está à espera? O que é que... O Art House, acho que tem 2 coisas interessantes. Primeiro,
sim, é um projeto de alto luxo, com muitos amenities, né? Você tem coisas que você hoje vê apenas... No caso do Porto, você veria isso em hotéis, né? Que é sala de cinema, uma sala de ginástica com equipamentos de alta tecnologia, você vê uma garrafeira exclusiva para os proprietários, mas a ideia do Art House, né, é o quê? É você sentir que você está no melhor, ser o melhor produto existente, criar uma coisa que já existe em vários outros lugares do mundo e trazer elas para o Porto. Por quê? O Porto é uma cidade que recebe milhões de turistas todos os anos, cada vez mais as pessoas se encantam com o Porto, e quando elas querem morar aqui, elas querem ter, ou querem ter um second home aqui, ou elas querem ter um pé aqui no Porto, elas não têm o produto que elas esperam, que é o produto que elas já têm na casa delas. Então, a nossa cabeça aqui no Invicta Park, como incorporador ou promotor desse projeto, é trazer o Porto ao nível mundial, equivaler um produto a nível mundial. E eu acho que para você ter esse produto mundial, global, que a gente chama, você precisa se associar com alguma coisa que seja global. E no nosso caso, a gente acredita que a arte é uma coisa global. O JP, apesar de brasileiro, é um artista que hoje já tem uma presença global. E daí esse casamento que vai dar certo. Já está dando certo, né? Essa linha de exploração entre a arte do JP e a arte do Art House é uma linha comunicacional interessante de explorar. É uma coisa que podemos falar mais tarde, mas penso que é de facto aqui uma ancoragem engraçada para vocês fazerem, para se fazer junto da sociedade e do público consumidor destes tipos de produtos, que não há de ser muito. JP, Portugal, Porto, o que é que acha? Temos mercado aqui para as suas... Espero que sim. Espero que sim. Cidade simpática? Sim, não é? muito. Muito diferente do Brasil, muito diferente de Miami? Ou como é que o JP vê aqui este... Eu ainda não vi a parte comercial dela, tá? Esse é o meu primeiro projeto aqui. Eu ainda não comecei a vender aqui, então não posso te falar. Mas é uma boa montra, não é? Parece-me ser uma boa montra. Estou entrando bem. Pelo que eu sei de Portugal, Porto é uma cidade mais movimentada em termos de negócios, né? Eu acho que Lisboa fica atrás do Porto. Eu acho que Porto seria uma cidade mais industrial. Eu não sei o que eles consideram aqui. Eu acho que o Porto é uma cidade... O norte de Portugal é mais industrial, o que a gente chama de... É um dinheiro mais recorrente, porque existe muito negócio, muita coisa acontecendo, né? Enquanto que Lisboa é mais, talvez até um pouco mais internacional, né? Mas aí você tem mais o lado de ser a capital e tem o lado mais político, mas eu acredito, assim, a nossa aposta como promotor imobiliário no norte de Portugal é que o dinheiro é ganho aqui no norte, né, e depois ele é gasto talvez mais ao sul. E o nosso intuito aqui é estar perto da onde se faz o dinheiro, ao oposto de onde... Então eu estou entrando bem aqui. Entrar nessa discussão é complicada, sempre. Ainda mais nós que somos estrangeiros queremos entrar nessa... Que vem aqui buscar o dinheiro. Mas eu penso que há uma diferença fundamental entre as duas cidades, que é o Porto, a zona metropolitana do Porto é mais extensa e mais polarizada em termos industriais, enquanto a zona metropolitana de Lisboa, tudo acontece em Lisboa. E daí
esta concentração de dinheiro, não é? Ou de rendimento que existe e que depois, eventualmente, vai Mas fluir onde para está Lisboa. a parte cultural? Lisboa ou aqui? A parte cultural, a grande parte, a maior parte da parte cultural está em Lisboa, nem que seja pela sua capacidade internacional, não é? Sim. A capacidade de chegar a todos os sítios do mundo. Mas nós temos uma comunidade cultural muito forte aqui no Porto também. Muito forte. Eu acho que eu tive a oportunidade junto ao Art House, é uma forma de entrar muito forte. Então, eu acho que... Eu julgo que sim, e a exploração do eixo luxo vai ser interessante. O luxo é uns atributos, é imediatamente o atributo que vamos ligar ao Art House, não é? Ou seja, em termos de ganchos comunicacionais, o luxo será eventualmente aquilo que é mais fácil fazer passar para o público em geral. Mas a própria noção de luxo cada vez mais é mais difusa, diferente, não é? O que é o luxo hoje? É eu ter uma maçã plantada no meu quintal e eu comê-la, ou ir buscar uma fruta tropical que atravessou o Equador e que consegue chegar em perfeitas condições para mim, em que eu pago mais por isso. E essa contribuição para a confusão no luxo, que eu acho que é positiva, está bem patente na sua obra, parece-me. Que é o simples, ou às vezes não é... Que é pegar nas coisas simples, pegar nos materiais mais acessíveis e transformá-los em algo único, não é? Há uma espécie, é quase a derivação do luxo, é cada vez mais hedonista, é cada vez mais de acordo com o indivíduo que se preocupa com o seu próprio luxo, independentemente do que se passa lá fora. O luxo é cada vez mais pessoal. É incrivelmente pessoal. E a gente leva isso muito em conta no Art House. Quando você fala, é um produto de luxo. O luxo muitas vezes é aspiracional também. É você querer tê-lo. E como você chegar a ele. Né? E pode ser num imóvel, pode ser num automóvel, pode ser na sua tranquilidade, pode ser no campo, pode ser na praia. O luxo é pessoal, é individual, talvez. A palavra, cada um tem o seu luxo. Quantas vezes você fala, não, isso aqui é um luxo para mim. E pode ser, o que é um luxo para mim não é para você. É verdade. Né? Mas eu acho que a arte é muito disso. É um luxo eu pagar X por um quadro. É um luxo eu poder pintar um quadro. Exatamente. É eu poder fazer uma escultura, eu comprar uma escultura. Cada um tem o seu luxo. Né? E nós, como promotores, a nossa obrigação é tentar chegar ao seu luxo. E nossa ideia é poder, através da arte, né, poder descontrair e poder te dar o que você aspiraciona. O caminho do luxo há uma espécie de democratização do luxo, não é? Ou seja, uma vez que depende da interpretação pessoal, é acessível a todos. Por outro lado, havendo uma democratização, dilui-se em conceitos completamente diferentes para uns e para outros, e nós não sabemos muito bem o que é luxo, não é? E isso é de facto um desafio que eu julgo que o Jorge tem pela frente, que é como é que eu vou transmitir isso às pessoas, como é que eu vou dizer que as pessoas não estão a comprar uma coisa cara, mas sim uma coisa com valor. E esta fronteira é engraçada de se explorar, porventura difícil, e um bom desafio. O Art House, além do luxo, é mais o quê? Como é que pode ser veiculado para quem procura produto imobiliário no Porto? O Art House é exclusividade, é serviço. Acho que uma coisa que a gente não falou aqui ainda é que o Art House não tem um porteiro, tem um concierge que atende às necessidades dos moradores. O Art House ele tem é um templo, é o seu templo, onde não só você reside, mas você passa o seu tempo apreciando coisas tais como a arte.
a profusão das redes sociais e a existência de influencers hoje em dia, que têm mais seguidores que os meios de comunicação social. Nós estamos a viver uma grande crise de comunicação social em Portugal, precisamente por estes meios sociais. É uma realidade que nós temos. Eu lembro-me, há muitos anos eu li um livro do Alvin Toffler, em que ele falava em prosumers, não é? Os consumidores que produzem o seu próprio conteúdo. E a pergunta que eu tinha para vocês é um bocadinho inversa àquilo que vocês estão à espera que eu vos vou perguntar. Qual é o papel do artista plástico enquanto influencer da sociedade? E a mesma pergunta para o Jorge. O papel do promotor imobiliário com a responsabilidade de entregar produto, de revolucionar o mercado, de mexer com o mercado, qual é o papel? Como é que devem influenciar? Devem influenciar ou não devem? O que é que vocês acham disso? Se calhar começa aqui pelo JP. Eu acho que o artista, ele tem, com rede social ou não, ele tem sempre que criar... mexer com o público de alguma forma, seja na rede social ou seja em algum outro veículo que seja. Eu acho que o papel é sempre provocar, cutucar, né? Eu acho que é esse o papel. Na rede social é muito complicado hoje em dia por ser muito polarizada. É um problema até que a rede social nos... Hoje em dia eu tive um quadro, hoje em dia, 2 semanas atrás, eu tive um quadro censurado. Numa rede social? Isso já aconteceram várias vezes. Então, se torna às vezes meio complicado, mas eu acho que essa provocação deve existir sempre. Numa situação destas, deve o JP reagir, ou seja... Vê um quadro censurado numa rede social por alguma entidade, eu não sei quem é que censurou, a própria rede social. E sabe o que acontece? Eu reposto ele com uma tarja de censurado e ele é vendido em 5 minutos. Funciona ao contrário. Funciona ao contrário. Capacidade destas redes sociais. Isto à partida é uma coisa boa, mas pode funcionar também muito mal, não é? Pode ser levado ao contrário. Existe os haters, né? Isso tudo. Então, a rede social é muito complicada. Hoje em dia, a gente tem aí, por ser muito polarizada, ela é muito polarizada. Você é sempre o que gosta muito e o que odeia. No começo eu comecei a me preocupar com isso, depois eu larguei mão e deixei eles mesmos se brigam e se resolvam lá. E o papel do incorporador, do promotor imobiliário, quando lança um produto? O que é que procura influenciar a sociedade? Procura levar qualidade de vida, sobrepondo-se a valores económicos, procura revolucionar o mercado, procura influenciar a outra comunidade à volta para entregar um melhor produto em função de uma determinada comunidade. Acho que há um papel muito ativo do incorporador aí. No caso do incorporador, né, do promotor, eu acho que é o contrário. O promotor, ele tenta suprir o mercado alguma coisa que já faz falta. No nosso ver, é trazer ao mercado uma coisa que existe a demanda, porém não existe o produto. E aí, se alguém nos copiar e fazer coisas parecidas ou iguais, nós conseguimos influenciar positivamente o mercado. Ok. Mas como consequência, digamos assim? A influência é consequência. Ok. Não é primordial, não é causa. Secundária. E volto a falar, se alguém nos copiar, é a coisa mais... é o maior... maior elogio que nós podemos ter. Muito bem. Obrigado por esta conversa curta, mas interessante. Eu queria dar os parabéns ao Jorge pelo projeto Art House. Tem tudo para ser um projeto de fato para se destacar e celebrar o JP em Portugal, porque eu não o conhecia e fiquei sempre muito impressionado. Aliás,
devo dizer que a sua presença através dos quadros na nossa reunião roubou mais de metade da nossa reunião. E foi de facto aqui um prazer tê-lo aqui Muito connosco obrigado. a falar da sua obra e falar um bocadinho da capacidade que ela tem em potenciar um produto que se adivinha de facto único e Muito extraordinário obrigado. na cidade do Porto. É uma honra para mim estar fazendo parte desse projeto com o Jorge. Já falei isso várias vezes para ele e não canso de repetir. Muito bem. E para a gente é uma honra ter você, ter a Quintela e Penalva também promovendo o nosso projeto, né? Que é uma empresa que atinge o nosso cliente, o cliente que nós queremos, e uma empresa idônea, uma empresa que está aí no mercado há muitos, Há 20 anos já. mais de 20 anos, e estamos muito felizes aí de estar. Esse aqui é um trio muito legal. Jorge, JP, muito obrigado por esta conversa. E a todos vocês, muito obrigado por estarem connosco e até breve.